Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao canal Conversando sobre Dependências. Aqui, eu e minha colega psicóloga Neide Zanelato discutimos assuntos relacionados às dependências em geral. Não só a dependência química, mas dependências em geral. No episódio número 7 de Mitos ou Verdades, o assunto a ser discutido será: a dependência química pode coexistir com outros transtornos, sendo ela primária ou secundária a eles? O que você acha? Antes do início do programa, eu lhe peço para que você se inscreva no canal e que você acione o sininho para ser notificado de todas as vezes que nós colocarmos um novo programa no ar, ok? Eu também te peço para que você nos ajude na divulgação. As informações que nós compartilhamos aqui são muito importantes, são muito significativas. Então eu peço a sua ajuda. Vamos ao nosso programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, eu tô bem. E você? Tudo bem. Como foi a semana? Foi bem, graças a Deus. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do nosso canal conversando sobre dependências. Muito bem. Hoje é o episódio número 7, né, de Mitos ou Verdades. Uhum. E o assunto de hoje, Neide, é o seguinte, né? A dependência química, ela pode coexistir com outros transtornos, sendo ela primária ou secundária? Deixa eu te falar um pouco da minha experiência, então, né? Eu percebo nos meus atendimentos que é muito comum, né, que os pacientes eles venham já trazendo um outro transtorno. Por exemplo, eu atendo alguns pacientes que são borders, alguns pacientes que são esquizofrênicos, poucos, mas eu tenho, né? Mas eu percebo que, por exemplo, quando eu tenho um paciente que é esquizofrênico, por exemplo, ele tem uma dependência química, pode ser de tabaco, pode ser de maconha. Eu acredito que essa seja a sua experiência também, é verdade? Paulo, e ouvintes, né? Na verdade, a gente sabe que hoje a presença de comorbidades associadas à dependência química é mais regra do que exceção. Se em algum outro momento a gente achava que esse transtorno aparecia isoladamente, a nossa percepção mudou. Então, é muito comum na clínica psicológica, né, nós que tratamos dependência química, percebermos que o nosso paciente, quando ele tem um transtorno por uso de substâncias, se a gente procurar, ele tem um outro transtorno associado. A questão que às vezes a gente se pergunta é: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que um dos estudos mais emblemáticos nessa área é o estudo que associa o uso de álcool e depressão. Então, assim, a gente sabe que o uso de álcool e a presença da depressão estão muito associados, essas duas coisas. Mas, assim, será que o indivíduo era deprimido e aí ele bebeu para lidar com a depressão? Ou será que o indivíduo foi ficando deprimido de tanto beber? Muitas vezes a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Uhum. Eu acho que muitas vezes a gente tirando a história clínica, a gente percebe. Então, tem pacientes, por exemplo, que trazem uma história de dependência de uso de álcool, por exemplo, e contam que desde criança eram ansiosos. Então quando eu ia para a escola, eu passava mal porque eu tinha medo de ficar na escola e a minha mãe não apareceu, eu tinha medo que a minha mãe não viesse me buscar, então eu passava tensa na escola. Então você sabe que a criança já era uma criança que tinha uma questão de ansiedade, que o uso do álcool acabou sendo a estratégia compensatória para lidar com essa ansiedade, Uhum. né? Então, é assim, a mesma coisa, uma pessoa tímida, e a timidez a gente não pode dizer que seja um transtorno, mas é uma característica da pessoa, também muitas vezes tem associado o uso de álcool. O que a gente percebeu, por exemplo, na pandemia?
né? Eu acho que todos nós, psicólogos, tivemos uma busca de pacientes que recaíram por conta da ansiedade, né? Então, pacientes que tinham um transtorno de ansiedade primário, estavam com transtorno por uso de substâncias meio controlado na pandemia, acabaram passando, né, por situações onde o medo acabou sendo exacerbado, o uso de álcool aumentou. Então, acho que a gente pode associar o uso de álcool, por exemplo, com ansiedade, com transtorno de estresse pós-traumático, com fobia social, né? Eu acho que é muito comum, né, a gente ter hoje o transtorno por uso de álcool, principalmente em mulheres, associados com transtornos alimentares, principalmente quando essas mulheres fazem cirurgia bariátrica e elas têm aí o transtorno por uso de álcool como um transtorno secundário ao transtorno por uso de substâncias pós-cirurgia bariátrica. Né? Eu acho que é muito comum a gente ter o uso de álcool e cocaína em pacientes com transtorno de personalidade, tanto antissocial quanto borderline, né? O paciente com transtorno de personalidade esquizotípica ou esquizoide vai cursar mais com o uso de maconha. Mas esses dois outros do cluster B que eu falei, transtorno de personalidade borderline e antissocial, existem estudos que mostram que existe uma taxa de equivalência de até 80% de presença dos dois transtornos nesses pacientes. Então, se a gente for, assim, tirar uma conclusão, isso confirma o que a gente falou no início da nossa fala, né? É mais comum a gente ter a ocorrência, a co-ocorrência de dois desses transtornos, e muitas vezes é até difícil de saber qual que é o primário e qual que é o secundário. O que é importante, e isso vai reforçar um pouco a nossa fala do nosso episódio 6, que era, será que o profissional que trata dependência química, ele tem que ter alguma especialização? Então, é interessante que ele tenha especialização em dependência química, mas que ele seja capacitado também para tratar outros transtornos. Por quê? Porque um bom tratamento para dependência química desenhado especificamente para um certo tipo de paciente, né? Para aquele paciente que eu estou atendendo, ele tem que contemplar tudo que ele tem. Então, se ele é um paciente com ansiedade e uso de álcool, eu tenho que ter habilidades como terapeuta para tratar esses dois transtornos concomitantemente. Por quê? Porque um não tratado é risco para recaída no outro. Tá? Então, se for um paciente ansioso, eu só trato a dependência química, não trato a ansiedade, uma crise de ansiedade vai ser uma situação de alto risco para recaída no álcool e vice-versa. Então, eu acho que isso, de certo modo, responde à nossa pergunta, né? Os transtornos, sim. Comorbidades são mais frequentes do que um transtorno, um único diagnóstico. Só mais um comentário, que você sabe que também que tem uma demanda grande agora por questões de distúrbios de sono, porque tem muitas pessoas que começam a usar o álcool como um relaxante para a induzir ao sono, né? E aí acaba que a pessoa acaba se tornando dependente de álcool por conta desse uso diário, né, noturno. Mas, enfim, é isso. Eu espero que nossa audiência tenha gostado do programa de hoje, né? Obrigado, Neide, por você ter estado comigo novamente. Eu adoro estar fazendo um programa aqui com você. Eu acho que se as pessoas nos seguirem, as pessoas vão sempre receber informações muito significativas. Obrigado mesmo, viu, Neide? Paulo, sou eu que agradeço mais uma vez o teu convite e a oportunidade de a gente estar fazendo esse canal juntos. Um abraço, até a próxima semana. Um abraço, Paulo, até a próxima. Tchau, tchau.